Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ó, a gente está aqui começando o nosso África de Encontros, que é uma iniciativa para fechar o semestre da disciplina, né, do Instituto de Relações Internacionais, Estado, Política e Desenvolvimento na África Subsaariana. E a gente tem dois convidados para essa aula especial, fechando o semestre, porque depois daqui, né, a nossa última aula formal do semestre, depois a gente tem a apresentação de trabalhos, mas é a nossa última aula formal, nosso último encontro formal aqui. E para a gente fechar o semestre, um semestre no qual a gente veio conversando durante o semestre inteiro sobre as imagens e imagéticas construídas, compartilhadas, disseminadas a respeito do continente africano. E a gente veio discutindo como a gente pode desconstruir algumas dessas imagens, que são imagens muito negativas e pejorativas. Então, para a gente fechar isso, a gente convidou duas pessoas que trabalham diretamente com o continente africano e que vão regularmente ao continente africano. No caso do Vinícius, está aqui. O Vinícius mora no continente africano. O Vinícius é um nômade do continente africano nos últimos 4, 5 anos. Então, eu não vou enrolar demais, vou apresentar logo os nossos convidados. Né? A Laura Verratti é formada em Relações Internacionais e é responsável por uma agência de turismos, ela é diretora da Via África, que é especializada em roteiros de viagens para a África do Sul e para alguns países da África Ocidental. O Vinícius Assis é jornalista há mais de 20 anos, tem uma larga experiência, né, com jornalismo e apresentação de programas aqui no Brasil, e há 4, 5 anos, não é isso, Vinícius? 4 ou 5? Mais de 5, foi 2018, mais de 5 anos. Há mais de 5 anos, fez uma decisão corajosíssima de se instalar no continente africano e ser, não o primeiro, mas talvez acho que o mais longevo correspondente brasileiro que dá conta do continente africano inteiro, de 54 países, que eu acho que é um absurdo, é uma loucura, mas eu acho que isso é uma aventura muito interessante a se lançar. Né? Então, as nossas regras básicas aqui vão ser: a Laura vai falar durante 20 minutos, e aí a gente volta e faz a mediação, passa a palavra de volta para o Vinícius, que vai falar mais 20 minutos, depois a gente abre para conversas, considerações, quem quiser comentar a fala do outro e os alunos que estiverem aqui quiserem comentar ou fazer perguntas para vocês. Certo? Então, eu vou desligar a minha câmera um pouquinho, porque vocês são as nossas estrelas hoje, vocês dois, e vou passar a bola para a Laura falar um pouquinho da experiência dela com o continente africano, dessa aproximação com o continente africano, qual foi a grande mudança que aconteceu na percepção dela, né, entre a África que ela estudou e a África que ela vivenciou e continua vivenciando, e depois a gente passa a bola para o Vinícius falar sobre o mesmo assunto, cada um através das suas experiências, das suas perspectivas, dos seus pontos de vista. Certo? Então, Laura, a palavra está com você, você tem 20 minutos, depois a gente passa para o Vinícius. Bom dia, gente. Tudo bem? Espero. Não estou vendo a carinha de vocês, mas, enfim, estou eu e Vinícius aqui só. É um prazer conhecê-los. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu fiquei pensando, né, também o que conectaria vocês comigo. E até uma coisa que o Alexandre falou, né, falar um pouquinho sobre a África que eu não estudei, e que eu vivenciei. Eu acho que esse é um grande ponto aí para vocês, da oportunidade que vocês estão tendo hoje em dia de estudar essa África, porque eu, durante enfim, as relações internacionais que eu fiz, eu fui uma das primeiras turmas de relações internacionais aqui da SPM de São Paulo. A gente tinha algumas matérias, né? Country Studies, por exemplo, que era uma matéria que falava de outros, que estudava países. Nunca cheguei a estudar o continente africano. Ou seja, foi realmente uma coisa que faltou muito no meu estudo e que, se eu tivesse a oportunidade que vocês estão tendo agora, assim, eu abraçaria, e talvez até o meu percurso profissional fosse outro. Então, quando essa minha paixão aí pela África,
aconteceu muito quando eu era adolescente. Não sei explicar muito porquê, mas eu sempre tive um interesse muito grande pelo continente. Talvez porque eu sempre gostei das coisas que ninguém falava, né? Então, as coisas que não eram clichês, as coisas que ninguém comentava, então era onde eu ia. Sempre fui meio que assim. Então, durante esse período aí da faculdade de Relações Internacionais, eu queria e me interessava muito pela África. Então, era onde eu queria estudar, queria estar. E aí, quando eu estava com 21 anos, me apareceu a oportunidade de fazer uma viagem, que eu falei, é agora ou nunca, e de ir explorar tudo isso que eu sentia ali pelo continente, né? Obviamente, o continente, quando a gente fala África, né? A gente acha que é uma coisa só e são muitas coisas separadas. São locais diferentes, são culturas ali dentro muito diferentes, né? Mas eu queria muito ali testar um pouquinho de algum lugar ali da África, e foi quando me apareceu a oportunidade, primeiro que era para ir para a Costa do Marfim. Aí eu não consegui, porque o projeto que eu ia trabalhar, eu ia fazer um trabalho voluntário, um trabalho de comunidade, estourou uma guerra ali, eles fecharam, não dava para ir, então alterei para o Quênia. Foi para outro ponto, aí o Alexandre mostra aí para vocês, vocês já devem saber, né? Costa do Marfim está de um lado, Quênia está do outro. Então fui para o outro ponto, que foi o Quênia. Eu passei 3 meses ali, vivia assim, vivendo como uma local, trabalhando numa comunidade. Então eu lembro dessa sensação de embarcar. Eu era muito nova, né? 21 anos, a gente ainda é muito novo. Então eu lembro dessa sensação de embarcar e de falar: agora é a hora que você vai entender, Laura, se isso que pega aí dentro é uma coisa que você ama mesmo, que é esse bichinho aí que te fala tanto de África, né? Então, ou eu ia me apaixonar, ou eu ia ter uma experiência completamente oposta, assim, né? Surpreendente. E foram os 3 meses mais incríveis da minha vida. Digo que foi a coisa mais rica que eu fiz, assim, para mim pessoal e para mim profissional, de entrar num avião e embarcar para essa experiência. Eu fiquei lá trabalhando numa comunidade, então vivendo muito essa vida de trabalhar numa escola, fazer projetos. A gente fazia projetos educacionais ali, muitos perrengues, né? Então, muitas coisas que a gente foi para um projeto que o projeto não existia. Esse foi o primeiro perrengue. Então, a gente teve que inventar e construir com as nossas ferramentas um projeto, e no final foi incrível. A gente trabalhou com a Cruz Vermelha, a gente fez projetos de reciclagem, projetos de plantação nas escolas, então, para as crianças comerem verduras da própria plantação deles. Então, a gente acabou se reinventando aí, e eu acabei nesse tempo, nesses 3 meses, fazendo algumas viagens. Então, conheci bem o leste africano, fui para Ruanda, para Uganda, entrei num ônibus de 24 horas para cruzar as fronteiras, que é uma experiência muito louca. Não sei se Vinícius já passou por isso aí, acho que sim, mas você viajar, cruzar a fronteira aí na África terrestre é uma experiência. Então, enfim, toda essa experiência aí local foi muito enriquecedora para mim. Quando eu estava lá, eu estudei, um pouco que eu estudei de África foi por conta própria e foi sobre o genocídio de Ruanda. Então, uma das viagens que eu quis fazer e fui assim na raça foi para Ruanda, que foi esse ônibus de 24 horas que cruzava Uganda e Ruanda. E foi onde eu tive a maior surpresa, assim, né, que foi... Eu passei algumas coisas no Quênia, alguns perrengues, e eu falei, bom, se eu passei aqui, eu estou preparada para ir para Ruanda, que talvez seja pior, né? Até pelo histórico do genocídio, por eles terem saído do genocídio de 94, que era uma coisa nova, né? E aí eu tive o primeiro baque, que foi chegando em Ruanda, e que de repente eu chego num lugar onde eu posso andar de mototáxi às 3 da manhã,
e que todo mundo fala para mim, fica tranquila, é totalmente seguro, você pode andar a pé às 3 da manhã, você pode andar pela cidade, você não está correndo perigo nenhum aqui é super tranquilo, e de repente eu caio numa realidade onde eu estou numa Suíça do continente africano. Sendo que foi um país que saiu do genocídio, né? Teve uma história super pesada de genocídio, uma história que é extremamente difícil de ser estudada em termos de você digerir tudo que foi. E aí foi um susto assim tremendo, assim. Eu falei, caramba, tô num lugar, eu nunca imaginava isso. E aí fui fazendo, obviamente, não sou jornalista, mas fui fazendo aquelas perguntas, então fui num karaokê, comecei a perguntar coisas sobre o Paul Kagame, que é o presidente até hoje, né? Que queira ou não, é uma coisa super interessante de conversar, se o Alexandre tiver a oportunidade de conversar com vocês sobre isso, né? Porque ele foi o presidente ali que tomou a iniciativa e tomou o poder na saída do genocídio, né? Quando terminou, fez toda essa reconstrução do país e ainda está, né, na presidência. Então, queira ou não, é uma queira ou não, ditadura ali. O Alexandre pode até me corrigir, mas que de alguma maneira deu muito certo, são pontos que precisam ser estudados, né? E até perguntava para as pessoas, assim, o que vocês acham, né, sobre a questão dos Tutsis, dos Hutus? E eles falavam para mim uma frase que me marcou fortíssima. Quando eu saí nesse karaokê e eu fui para um happy hour de Ruanda, lembro que foi num bar, né, porque Ruanda é conhecida como Kigali, né, é conhecida como a cidade das mil colinas. Então, eu estava num topo, assim, entendendo por que eram as mil colinas, e aí a pessoa fala para mim, não existe mais isso, somos todos ruandeses. E o Paul Kagame é o nosso Deus, é nosso, queira ou não, assim, como ele quis dizer, nosso Deus. E aquilo me chocou muito, assim, né? Porque eu fui com uma cabeça completamente diferente. Eu jamais imaginaria viver isso, estar num happy hour em Kigali, falando sobre Hutus e Tutsis, e recebendo essa resposta. E podendo voltar, e voltando de mototáxi 3 da manhã, sem medo nenhum. Então, essa foi uma experiência aí, digamos, bem que me deu um clique, assim, eu falei, caramba. Voltei para o Quênia, foi uma experiência incrível lá em Kigali, né? Fomos foi no Museu do Genocídio, aí você vê, dá de cara com a realidade que foi aquele lugar, né? O que aconteceu ali. Quando eu voltei para o Quênia, voltei para o Brasil, na verdade, fiquei super interessada e resolvi escrever sobre o genocídio. Eu estava me formando ainda em Relações Internacionais e escrevi sobre o genocídio de Ruanda. Mudei totalmente minha monografia e falei, não, quero falar sobre isso porque é uma coisa muito louca, nunca super assim, que tem que ser estudada, e que não é tão estudada quanto deveria ser. Eu acho que deveria ser mais estudada do que é. Ainda se fala muito pouco sobre isso. O Ruanda caiu num lugarzinho ali de proteção até, e acho que o Paul Kagame tem muito a ver com isso, né? Dessa proteção que ele faz no país, que ele quase blinda ali, que é um paísinho desse tamanho, no meio daquele continente, o Paul Kagame quase blinda aquilo de uma maneira que deve ser estudada aí, acho que deveria ser mais falado. Então essa foi um dos pontos fortes assim da minha impressão africana, tá? Fora isso, Quênia, gente, quando eu cheguei no Quênia, obviamente Quênia é um país maior, repleto de, assim, a questão tecnológica lá é muito avançada, então uma coisa que eu nem imaginava, é um dos pontos mais fortes do continente em termos de tecnologia. Eu fui muito nas universidades lá, então eu estava muito próxima ali do pessoal universitário. Então, assim, a questão do estudo deles é muito boa, é muito forte. E isso foi uma impressão muito grande que eu tive também do Quênia. Obviamente, eu estava vivendo realidades mais, digamos, simples, né? Porque eu não estava vivendo nessa realidade mais, apesar de eu ir muito para as universidades, né? Porque meus amigos eram de lá e tudo mais, eu estava trabalhando numa comunidade.
Então, minha rotina era ir todo dia lá para a escola da comunidade, ficar lá. Então, tive muito essa vivência dessa parte mais que a gente fala da pobreza, né? Que é o que todo mundo tem a imagem da África. Porém, quando a gente voltava ali, né, do trabalho, muitos dos bares que a gente ia para o happy hour era num bairro extremamente rico ali de Nairobi. Então, a gente estava até falando disso, né, essa discrepância da África entre a pobreza as pessoas são muito ricas ali. Então, é um bairro onde extremamente assim de pessoas com muito dinheiro, mais seguro, com shopping, uma realidade que você nem pensa assim que você está muito vivendo naquele lugar, sabe? Você fala, nossa, mas tá confuso isso daqui, tá confuso. Então essa é uma realidade, isso em termos de africanos, né? Assim, falando de pessoas de Nairobi, de pessoas locais, né? Quando a gente tem essa vivência de estrangeiros, então quando eu fui para Lamo, que é uma ilhazinha super curiosa, de 99% muçulmano, ela é coladinha ali na Somália, ela é onde rolou uns ataques de piratas que eles chamavam somalis, que iam de barquinho à noite para Lamo e sequestraram algumas pessoas. Foi nessa ilha. Por que nessa ilha? Essa ilha, curiosamente, é um paraíso, é um oásis ali de europeus. Então você anda pela ilha, a ilha tem 99% muçulmano, a ilha não tem carro, a ilha é feita só de corredores, então só andam burros pelos corredores. Tem um carro na ilha, talvez hoje tenha um pouco mais, mas não dá para andar de carro, porque ela não tem rua, é só corredor. E aí você passeia ali por Lamo faz um passeio de barco, e de repente você só vê mansões, 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 e essas mansões são todas de europeus. Então, de alemão, de francês, de belga, e são assim, é uma coisa que você fala, peraí, colonização, esse pessoal tá aqui, como assim, né? Então, é confuso isso. E você vê, e foi onde aconteceram os sequestros, sendo que uma das pessoas que sequestraram foi uma idosa alemã, né? Então, outra discrepância é que é essa colonização que você fala, cara, terminou isso mesmo? Como que é? Como que funciona isso? Isso não acabou, né? A gente sabe que não acabou. E aí, quando você vai entrando em outras histórias, ali de Congo, de empresas britânicas que estão no Congo, de empresas, enfim, europeias que estão ali pela África, o que que elas fazem, né? Você acaba entendendo que a instabilidade é muito interessante para o europeu ali no continente africano. Então, essas foram duas ali experiências de leste africano que eu acho super interessante, né? Que me marcaram muito. E aí depois tem a parte de África do Sul, né? Quando eu voltei para o Brasil, terminei a minha monografia do genocídio de Ruanda. E aí eu não queria saber de África, porque quando eu terminei de escrever sobre o genocídio, eu tinha lido tanta coisa que eu entrei num momento um pouco deprimido, assim, coisas muito pesadas que eu falei, não quero mais saber de África, acho que me saturou agora nesse momento, eu preciso de respirar. Fui trabalhar na hidrelétrica lá na Amazônia. Fiquei um tempo lá, só que aí esse tempo que você vai, né, digerindo tudo que você estuda, tudo que você vê, foi quando aquele bichinho da África me mordeu de novo. Eu falei, eu preciso voltar para lá. E acho que o universo fala com a gente e tudo mais, e apareceu uma oportunidade de trabalho com turismo lá na África do Sul, que foi onde eu caí no turismo, sem querer, porque eu queria, na verdade, estar na África do Sul, eu já tinha pensado em ir para a África do Sul, e foi onde apareceu essa oportunidade do turismo. Então, o turismo eu nem pensava muito, mas a África do Sul eu pensava bastante. Peguei mala e cuia, tchau, embarquei sem saber quando voltava, se tinha data de volta, sem saber quanto tempo ia ficar, e fui de Malicuia para um lugar assim que eu queria explorar. E aí tomei um baque
de África do Sul, um banho de água gelada, porque uma coisa é você ser branca no Quênia, onde a maioria é preta, e ter essa vivência de Quênia, né, em termos de realidade de pele, de cor de pele, e outra coisa é você ser branca na África do Sul, onde tem, né, muita gente branca. Então, são Áfricas muito diferentes, realidades muito diferentes. Então, eu tive um baque que eu demorei, assim, para você entender a África do Sul, eu conto que foi 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio para mim, para eu entender como era aquela dinâmica, aquela sociedade e aquelas pessoas ali, como que elas lidavam, né? Porque eu estou falando de branco, de afrikaner, de colored people, de black. Então, assim, eu estou falando de uma cultura que realmente fala isso. Então, aquele é meu amigo branco, aquele é meu amigo preto, aquele é meu amigo colored, aquele é meu amigo asiático, e que isso é nomeado. E para um brasileiro, que aqui a gente tem isso daí muito encoberto, né? A gente quase, agora está melhorando, mas a gente praticamente não fala, né? A gente tem até, não sei o que que rola da gente, que rola até uma vergonha às vezes de falar, meu amigo preto. Lá você toma um baque, porque isso é muito claro, isso é muito falado. Então eu era amiga branca, aquele outro era meu amigo colored, e isso não tem problema nenhum em ser falado, né? Então isso foi um primeiro baque ali que eu tomei, e outro de você ser branca num lugar onde teve uma história de apartheid muito forte, né? Então, uma das coisas que eu achava mais interessante ali no turismo, quando depois de um tempo que eu já estava no turismo, voltei para o Brasil, era justamente da experiência do branco, do brasileiro, né, que é branco ali na África do Sul, e do brasileiro que é preto ali na África do Sul. São duas experiências completamente diferentes. E que a gente vê, que a gente sente ali na pele por conta da cor da pele. E eu acho muito interessante falar sobre isso. Então, quando eu fui numa palestra onde eu vi turistas pretos falando sobre a experiência na África do Sul, eu falava, caramba, totalmente diferente da minha na África do Sul. E, obviamente, por ser branca, você se coloca num lugar, posso falar, não posso falar. Até hoje eu fico num lugar, assim, meio esquisito de falar, sabe? De não saber, assim, como falar. Mas é uma coisa que a gente tem que ser falado porque é uma realidade. Então, isso foi um baque ali diferente. A África do Sul extremamente riquíssima, uma infraestrutura, uma outra bolha na África, no continente africano, apesar da gente ter questões aí de luz, questões de internet, mas é uma bolha ali também na África, no continente, em termos de infraestrutura, estradas boas comparado ao resto do continente, a outros países. Você tem uma realidade de pessoas vivendo muito bem, né? Também uma discrepância, mas um pouco menos, você consegue ver ali uma classe média ali naquele meio, entre um muito rico e um muito pobre. E aí eu caio num lugar, né, que é o turismo, em que você experiencia, assim, luxos extremos. Então, uma África que é vendida, queira ou não, para estrangeiros, num luxo mais, se vocês pensam num luxo 5 estrelas, é num luxo 6. Então, assim, você vê como se fossem esses oásis mesmo, como eu falei em Lamo, você vê esses oásis sendo vendidos, né, para estrangeiros. Então, que é outra discrepância aí de África, né? Então, você vê lodges, acomodações extremamente luxuosas sendo vendidas, que é uma coisa muito interessante ali quando você lida com a África, né? A pessoa fala, nossa, você faz viagens para a África, a pessoa já cria uma imagem. Ah, mas você faz trabalho, você vende o quê? Trabalho voluntário? Você vende o quê? Experiências de, né? E aí a pessoa não tem nem noção que existe esse tipo de luxo dentro da África. E que muitas vezes esse mesmo luxo é usado por pessoas extremamente ricas de outros países africanos nativas ali, entendeu? Então, quenianos muito ricos que descem para a África do Sul, enfim, pessoas da Nigéria muito ricas que descem para a África do Sul, angoleses muito ricos que descem ali,
e que fazem, né, vivem essas experiências de luxo. Então, isso também é uma coisa que acaba deixando a cabeça assim, uau, que África é essa, né? E ali fiquei em Cape Town durante 3 anos, 3 felizes e difíceis anos também, para entender aquela cultura. Aí tem questões ali da própria África do Sul, né? Como o pessoal de Johannesburgo é, como o pessoal de Cape Town é. O pessoal de Cape Town é bem fechado, então acaba sendo difícil quando você está morando ali, acaba sendo difícil você quebrar essas bolhas dos grupos deles. Onde eu trabalhava eram 11 línguas faladas, então eu tinha as 11 línguas, que são as 11 línguas oficiais da África do Sul. No meu escritório, eu escutava essas 11 línguas, então era inglês, africâner, Zulu, Xhosa, tudo ali misturado. Uma coisa que para mim era muito respeitosa também era a questão das religiões. As pessoas, né, o muçulmano que está lá, o hindu que está lá, o católico que está ali, todo mundo convive junto. E essa convivência dá certo, todo mundo mantém as pessoas. Então, eu trabalhava também com muçulmano, então as pessoas mantinham as religiões. Não é que nem no Brasil, que vem para cá e não sei o que acontece, parece que todo mundo meio que larga a mão. Lá eles mantinham isso. Então, eles mantinham toda a tradição deles, e isso é extremamente respeitado pelos outros. Enfim, então são essa mistura aí de experiências que faz, assim, desse leste, desse sul que eu vivi, o mais, assim, que eu coloco, assim, como um highlight para vocês, né? Acho que o Alexandre ligou ali, eu já devo ter dado uns 20 minutos ali falando. Cheguei eu aqui para acabar, para fazer o trabalho sujo, quer dizer, acabou seu tempo, vou passar para o Vinícius, mas você levantou umas bolas muito interessantes, Laura, sobre essa questão de que as pessoas acham que você vai para o continente africano ou para fazer trabalho voluntário ou para fazer safari, né? As pessoas não acham que o continente Pois é. africano é um lugar onde você vai para visitar culturas e para ir a centros urbanos, né? Você Você vê que eu nem mencionei de safari, né? indiretamente, né? Mas, Indiretamente. mas o Safari é o ponto que acho que é um ponto muito interessante também, mas de todos, assim, é um extra ali, né? Porque o Safari está aí atrás de você, né? O Safari está aqui atrás de mim. E vale lembrar que acho que acredito, o único lugar no mundo onde a gente vai ver esses animais livres no habitat deles, né? Então, isso é uma coisa que realmente abre o horizonte das pessoas de falar, caramba, existe um lugar no mundo em que você tá no lugar deles, e não a gente dominando o lugar deles, né? E falando, eles que estão aqui. Exatamente. Não, e você tem uma fala também que é uma fala corajosa, eu acho. Você está se colocando também como uma pessoa branca, indo para o continente africano e sabendo que tipo de impacto você tem como uma pessoa branca chegando no continente africano, num lugar onde as pessoas, vou falar aqui porque a gente está aqui entre pessoas que já me ouviram falando isso, onde as pessoas também estão um pouco de saco cheio do Salvador branco que chega lá com todas Sim, as respostas, né? E vai lá, fura um poço, vai embora, achando que fez uma grande diferença na vida dessas pessoas, e na verdade não. Fez uma diferença, assim, deu uma aliviada na alma de quem foi, né? Daquele, o Salvador branco que foi e fica bem consigo mesmo, tirando selfies com crianças no continente africano para alimentar suas redes sociais e vai embora, né? Mas, na verdade, uma mudança perene não fez nenhuma, né? E você falou muito bem sobre o que foi o impacto de você conhecer o continente africano, né? E passar por países diferentes, porque não há nada mais diferente do que o Quênia e partes do Quênia, do sim. Uganda, do Ruanda e principalmente da África do Sul, onde você teve a experiência, inclusive, de saber que dentro de um país existem, né, essas discrepâncias enormes, como no Brasil, né? O Brasil é um país de, né, de um tamanho continental e a gente tem tantas diferenças. E existem diferenças, inclusive, em países pequenos, como o Ruanda, que é um pouco maior do que o Rio de Janeiro, por exemplo, né? E eu acho que foi bom. Sua fala foi ótima porque ela encontra com tudo que a gente veio discutindo aqui no semestre
né? Deixa eu virar um pouquinho a câmera para vocês verem um pouquinho o pessoal que está assistindo vocês, Ah, né? Peraí. e para complementar, oi, gente. Para complementar também, acho que uma coisa muito interessante aí eu, né, eu falei tudo isso e você falou isso, Alexandre, essa complementação. Eu aprendi, na verdade, muito. Eu fui a que mais aprendi. Eu levei muito pouca coisa, até mesmo na escola onde eu estava trabalhando, por exemplo, tudo que a gente fez já existia ali. A única coisa que a gente fez foi só estruturar para fazer, para juntar ali forças e fazer acontecer. Mas a plantação, por exemplo, que a gente fez, já existia essa ideia e era feita por um queniano. Então, assim, tudo que a gente usou ali para fazer a iluminação nas salas já existia, mas a gente só organizou, colocou a organização, porque obviamente aquelas pessoas que estão cuidando da escola, elas estão tentando cuidar daquelas crianças, né? Estão cuidando ali e elas não conseguem ter esse tempo ou esse espaço livre para organizar certo, tanto a iluminação da sala, quanto a plantação. Então, tudo aquilo lá, não foi que a gente veio com uma bagagem sabe, ó, vamos despejar nossa bagagem aqui, vamos embora, que é para mim isso. Não, foi tudo feito com coisas que eles já tinham. Então, eu saí, eu aprendi muito, eu ensinei muito pouco, acho que eu aprendi muito. E foi extremamente enriquecedor, assim, do quanto que eu voltei com ensinamentos deles, sabe? Da cultura africana, tanto do Quênia, obviamente, cada país tem a sua cultura, mas até mesmo na África do Sul aprendi muita coisa. Eu acho que o espírito é esse, né? Você está Exatamente, aberto para o contato com o outro. exatamente. E eu acho que foi com esse espírito que o Vinícius também largou tudo aqui no Brasil e foi viver uma experiência inédita para ele e inédita, acho que para muitos brasileiros, né? Porque a gente já tem um histórico de correspondentes que se basearam no continente africano, principalmente em Angola ou Moçambique, são dois países que falam português, mas uma experiência radical como a do Vinícius, que é de passar 5 anos no continente africano e ser, com certeza, né, o correspondente mais longevo a trabalhar está baseado no continente africano e dá conta do continente inteiro, né? Porque eu acho isso quase que é uma tarefa hercúlea, né? Mas o Vinícius está lá estoicamente procurando, né? Quer dizer, não está procurando, porque as notícias chegam para você. Cobrir 54 países é saber que você vai ser bombardeado por notícias, você tem que filtrar o que, que você vai vender como pauta ou não, mas isso já é outra história. Eu quero que você conte um pouco para o pessoal aqui como foi como se despertou essa sua vontade de ir para o continente africano e a sua experiência como um homem que se considera negro aqui no Brasil, mas que não necessariamente é reconhecido como negro quando chega no continente africano também, né? Sim, você tem várias dessas experiências, inclusive experiência pessoal sua, se instalando na África do Sul e aprendendo a viver e morar e se integrar a diferentes culturas, né? Porque uma coisa é você morar um tempo, outra coisa é você passar 5 anos baseado no continente africano, com todas as suas aventuras, desventuras, alegrias e agruras, né? Vinícius, está contigo agora. Bom dia, pessoal. Obrigado pela coragem de acordar cedo para vir aqui ouvir a gente. Bom dia, Alexandre. Obrigado pelo convite. Laura, parabéns pela sua sincera contribuição aqui. Eu acho que é muito complicado quando a gente encontra pessoas que trabalham com turismo, por exemplo, que tentam esconder os desafios do continente para poder vender pacotes. E, pelo menos, assim, não foi o que eu te vi fazer. E eu acho isso super interessante, porque eu não consigo ver só a desgraceira da África, mas eu também não vejo as mil maravilhas. Então, assim, esse realismo, isso é interessante. A gente tem essa visão real, né? Bom, meu nome é Vinícius Assis, eu sou correspondente. Se vocês conhecem outro jornalista reportando para o Brasil aqui, por favor, me apresentem, mas acho que eu sou o único no continente africano. Eu conheci uma brasileira, único do Brasil,
Eu conheci uma brasileira que trabalha para a China, na África do Sul. Eu estou aqui desde 2018, né, 5 anos e meio, mais ou menos. Eu vim para cá porque realmente sempre me incomodou não ter jornalistas no continente africano. É um continente tão diverso, tão grande e com muitas afinidades históricas, culturais com o Brasil. Enfim, botei a mochila nas costas e vim para cá para uma experiência e estou aqui. Primeiro, eu fiquei na África do Sul, baseado na África do Sul por 4 anos. De lá, eu ia para outros países. Né? Por que para a África do Sul? Eu achava, primeiro, é uma questão de legislação. Cobrir o continente africano não é fácil. Eu sempre falo que a minha realidade, a minha relação com a África é de amor e ódio. Eu passo muita raiva aqui, mas a gente gosta. Então, assim, a África do Sul me abriu mais portas, me abriu mais facilmente a porta como jornalista. Não é fácil conseguir visto longo de trabalho em países africanos. Eu fiquei em Joanesburgo por 3 anos. Depois eu me mudei pouco depois da pandemia, eu me mudei para a Cidade do Cabo. E passei também 3 meses viajando pela África do Sul, que é um país lindo, e a melhor forma de conhecer esse país é pegar um carro e dirigir. Eu acho interessante que a minha experiência foi um pouco diferente da experiência da Laura. Por exemplo, todo mundo falava que na Cidade do Cabo era mais difícil fazer amigos do que em Joanesburgo. Eu também fui para lá com esse receio, mas a minha experiência foi surpreendentemente contrária, porque eu tenho hoje mais amigos locais na Cidade do Cabo do que em Joanesburgo. Por mais que muitos deles sejam estrangeiros, como eu, que fui para lá, enfim, eu precisava fazer amigos, conhecer pessoas. Mas eu senti na Cidade do Cabo uma receptividade maior e eu vi na Cidade do Cabo uma segregação maior do que em Joanesburgo, como a Laura falou, né? Meu amigo negro, minha amiga branca, meu amigo colored, né? O miscigenado. Eu acho que talvez não seria colored para eles, que é o miscigenado. Mas alguns amigos negros riem quando eu falo que eu me identifico como negro, que eu me apresento como negro. Eles falam, não, mas o seu cabelo não é tão liso, você não fala nenhum idioma, né? Oficial e tal. Então, para eles é um pouco difícil. Na Cidade do Cabo, eles me veem como colored até eu abrir a boca, e aí eu entro para a categoria de estrangeiro. Lá em Joanesburgo já me tratavam logo como branco, e eu tinha privilégios brancos. E eu vivi na África do Sul privilégios que eu não tenho no Brasil, por exemplo. Agora eu estou aqui no Egito. Engraçado que eu brincava muito com o pessoal na África do Sul, falava assim, eu sou negro, eu sou Xhosa. E eu comecei a aprender algumas palavrinhas em Xhosa, mas o clique para mim ainda é difícil. E aí eu falava assim, aqui, eu me mudei no ano passado para a Etiópia, mas foi depois dessa experiência de 4 anos na África do Sul, me mudei para a Etiópia, onde eu consegui um visto de 1 ano, mas eu só consegui ficar 8 meses lá. É uma realidade muito interessante. O país para você ir conhecer, mas a realidade de um país que se gaba de não ter sido colonizado, mas que tem a sua história fundamental, assim, a sua história contada com base em conflitos internos, isso é um pouco cansativo. Assim, eu não conseguia sair de Addis Abeba direito, como jornalista. É importante que a minha rotina aqui como jornalista vai ser diferente da de todos vocês viajando como turista. Para eu sair da capital, por exemplo, eu tinha que pedir autorização para o governo federal, para o governo do país e para o governo regional. É como se fossem várias Etiópias competindo entre si dentro da Etiópia para ver quem tem mais poder, né? Enfim, e aí eu decidi, eu me mudei, depois da cobertura do BRICS, da viagem do presidente Lula aqui, eu fui para Abidjan, na Costa do Marfim, onde eu consegui ficar só 1 semana, e aí eu vim para cá, para a Etiópia, onde eu acabei de pegar meu visto de 6 meses. Enfim, aqui eu estou, e na Etiópia, eu falava, né, brincava com as pessoas, I'm Habesha, falava, eu sou etíope, eu tenho cara de etíope. Aqui, eu não posso falar que eu sou egípcio, não posso falar que eu sou árabe, a minha luta é repetir, Anamesh árabe. Eu tenho que repetir que eu não sou árabe. Por quê? Eu sou melhor tratado quando eles sabem que eu não sou egípcio, que eu não sou árabe. E aqui você vê ainda o privilégio, eu vejo o privilégio estrangeiro, o privilégio branco entre os locais. Então, assim, todo mundo olha para mim, passa na rua e começa a falar em árabe comigo. Eu falo, eu não falo árabe, não. E as pessoas não acreditam. Continuam falando árabe. Eu falo, Anamesh árabe. E aí o sotaque não tem jeito, né? O árabe é um idioma que você tem que falar com uma certa agressividade. Aliás, tem o árabe e tem o árabe egípcio.
Eu acabei de descobrir aqui com algumas pessoas que falam árabe que eu encontrei. Então você tem que gritar, árabe, árabe, árabe! E aí a pessoa fica meio convencida, mas assim, alguns acham que é só um árabe metido a besta que quer se passar por sofisticado. Por quê? Porque as classes mais altas aqui estão se distanciando das culturas locais. Então, assim, é muito comum você achar egípcio rico que fala muito melhor inglês e francês do que árabe. Isso é um movimento que eu percebi muito interessante em alguns países, porque é o seguinte, a gente acabou de ver, né, a gente acabou de ter o feriado do Dia da Consciência Negra, e o que eu vejo aqui é uma ocidentalização cada vez mais crescente, não só no Egito, como em vários países africanos. Daqui a pouco vai ficar muito sem graça viajar, porque você vai todo lugar que você vai ver as meninas se vestindo que nem a Beyoncé, os garotos se vestindo que nem aqueles jogadores de futebol com aqueles moletons, marcas famosas para todo lado, e ainda mais que eles têm a vantagem de que em várias capitais, várias cidades grandes africanas, você vai nas ruas, sempre tem vendedor ambulante, assim, a calçada é tomada, é um mar de produtos falsos, assim, de marcas famosas, tudo falsificado. Então você vê a moça descendo em Addis Abeba, vê muitas moças descendo do ônibus com suas bolsas falsificadas de grandes grifes, de grifes famosas, enfim. Isso me entristece um pouco, porque você vê que assim tá se perdendo a identidade. Então, quando eu vejo essas reportagens sobre a África vai ser o continente do futuro, até 2050, um quarto da população mundial vai ser africana, não sei o que e tal, eu acho interessante, mas até a página 7, porque eu não vejo um comprometimento das juventudes desses países onde eu passei por uma nacionalização, por um reforço da própria identidade, por acreditar no futuro melhor mesmo. Eu vejo muita gente desejando. Eu sou do interior de Minas Gerais, perto de Governador Valadares. E eu cresci com aquela coisa de vai para os Estados Unidos. Lá você arruma emprego, lava prato, lava vaso, vai fazer qualquer coisa que você vai ganhar bem. E é o que eu mais vejo aqui. A juventude querendo sair. Eu estava dando uma entrevista num podcast, uma menina perguntou sobre como é que eu via esse movimento de atletas, jogadores querendo voltar para esses países. Eu acho legal, mas eu acho que é minoria. Na Etiópia, depois da guerra no Tigré, eu lembro que eu fui tomar um café com uma pessoa que queria saber como ir para o Brasil. Do jeito mais fácil. Porque do Brasil, ele tinha como chegar aos Estados Unidos. Ele falou, dinheiro não é problema. E é uma rota comum, feita por pessoas de diferentes países africanos. Autoridades brasileiras sabem disso. O dólar aqui é um objeto do desejo, é o melhor investimento que as pessoas fazem. Você vai comprar dólar, você vai trocar dólar, por exemplo, tem gente que paga quase que o dobro do preço da cotação oficial, porque é um investimento que eles fazem. Desculpa, gente, tem muito mosquito aqui onde eu estou. O investimento que eles fazem, pessoal, eles acham que o dólar é uma moeda que só é forte, uma moeda que só vai crescendo, valorizando, e caso algum deles consiga sair do país, já tem como esconder dólar na mochila, no tênis, etc. e tal, para poder sair. Então eu vejo, lamentavelmente, uma pouca crença das novas gerações no futuro da África. Aqui no Egito é a mesma coisa. Eu vejo gente repetindo aquele discurso contra o Ocidente, etc. e tal, e eu estava conversando com um menino aqui até esses dias, ele tem 25 anos, está terminando o serviço militar obrigatório, faltam 6 meses, e ele quer sair. E eu falei, cara, vai viajar, vai conhecer outras culturas, é interessante. E ele com a camiseta, aqui tinha uma logomarca de uma grife também famosa, falsa, o tênis também era falso, mas ele criticava muito o Ocidente e tal. E eu falei, tá, mas você tá querendo ser ocidental? Eu ainda brinquei com ele. E ele falou assim, todo mundo quer uma vida melhor. E ele falou, ele quer investir nesses próximos meses, ele quer melhorar o inglês dele e quer aprender o sotaque dos Estados Unidos. Que é uma coisa também que a gente tem muito no Brasil. Eu tinha muito isso, eu não gostava de falar inglês perto de brasileiro. O brasileiro, se você chegar na África do Sul e falar water e não falar water para pedir, você não vai ser entendido, senão você vai ser motivo de deboche. Porque além de você ter um inglês baseado no inglês britânico, que é diferente do inglês dos Estados Unidos, você ainda tem os idiomas locais que fazem com que o sotaque seja diferente. A Constituição da África do Sul, por exemplo, ela reconhece 11 idiomas. No ano passado houve a inclusão de mais um, então o país hoje ele tem 12 idiomas oficiais. E na África do Sul eu aprendi a respeitar sotaque.
Na África do Sul, assim como outros países, qualquer um, até mendigo, fala mais de um idioma. E eu ouço sempre as pessoas falando de como é difícil ir para o Brasil, onde pouquíssimas pessoas falam inglês. Muitos turistas, amigos meus, que já foram para aí. Eu vejo o seguinte, é muito interessante você conhecer as realidades, aliás, africanas, e se deparar com uma conclusão que, assim, eu já tive logo no início. Não tem como falar de uma realidade africana. A gente cresce aprendendo, falando de África, como se a África fosse uma cidadezinha povoada por um bando de preto pobre, onde todo mundo fala o mesmo idioma, tem os mesmos costumes, se veste da mesma forma. Então, isso é o que chama atenção no continente africano, onde eu vivo desde 2018, há mais de 5 anos. Tá? É muito diverso. A gente tem ainda aquela ideia, e eu falo como jornalista, é mais fácil, entre aspas, emplacar reportagens sobre pobreza, miséria, desgraça, guerra, etc. E tal. Isso tudo existe? Existe. É realidade. É claro que a África é mais do que isso. Tá? Mas, assim, eu acho que a gente aprende muito que, para mim, a desigualdade é a palavra que melhor define o continente, porque o rico é muito rico e o pobre é miserável. Essa classe média, que no Brasil é mais significativa, assim, ela não é tão significativa em países africanos. Então, assim, essa discrepância chama muito atenção. E algumas pessoas sempre falam, por que a mídia só mostra coisa negativa da África? Primeiro, sim. Bom, eu não posso responder pela mídia, eu sou porta-voz da mídia, mas eu não me baseio pelos critérios matéria positiva, reportagem negativa para falar. Para mim, as pautas têm que ser úteis e informações verdadeiras. Se eu disser para vocês, por exemplo, que uma mulher é assassinada na África do Sul há quase 2 horas, para alguns, talvez isso pode ser super negativo para o país. Mas eu vou te dizer, é realidade. Eu estou falando com base em estatísticas. Se eu disser para você, olha, a África do Sul é um país muito interessante, próximo do Brasil, uma das maiores economias do país, do continente africano, tem várias oportunidades de negócios, de investimentos, é parte do BRICS, o bloco do qual o Brasil também faz parte. Enfim, é interessante, mas eu preciso dizer a você que se você investir no país, na África do Sul, ou se você for para lá, você pode passar até 11 horas sem energia elétrica. Eu preciso dizer, você vai, é um país lindo, gosto muito da África do Sul, mas tem esses desafios. Aliás, energia e internet são 2 dos meus maiores desafios no dia a dia. Eu nem sempre consigo, por exemplo, ter a certeza de que eu vou estar numa reunião, num lugar com uma conexão interessante. Por exemplo, aqui, a hora onde estou. Eu estou no centro do Cairo. Eu saí do Wi-Fi e consegui entrar no 4G aqui, justamente porque eu estou aqui no centro, onde a internet oscila muito. Porque tem muitos bancos aqui, prédios do governo, e o que me disseram é que às vezes a internet cai, a velocidade cai assim, repentinamente, porque se alguém estiver planejando um ataque hacker, ou, sei lá, tentando colocar uma bomba aqui, alguma coisa, isso atrapalha. Foi uma coisa que acho que, se não me engano, nas Olimpíadas, perto dos centros olímpicos no Rio, acho que também se fez isso, não sei. Mas, enfim, eu já fiz o teste. Saindo do centro, a velocidade da minha internet é muito mais alta. Tá? Então, assim, eu acho que, como eu disse, a minha realidade com a África é de amor e ódio, e eu acho que todo mundo tem que vir para essa parte do planeta, descobrir um pouco, né? Seja um país, mesmo que for Angola, muita gente vai para Angola por causa da facilidade com o idioma, enfim. Angola é um país muito... Eu não estive lá ainda, já estive 3 vezes em Moçambique. É muito interessante. Angola e Moçambique, assim como outros países lusófonos, eles consomem muita informação do Brasil, não só as novelas. Nunca vou esquecer, uma menina de 20 e poucos anos em Maputo me fez uma pergunta sobre a Carmen Lúcia na época, que era presidente do STF. Eu falei, cara, muita gente no Brasil não sabe nem quem é o presidente de Moçambique. Aliás, talvez não saiba nem, enfim, muita gente não saiba talvez o nome de todos os ministros do STF no Brasil. E essa menina me fez uma pergunta. Eu estava numa casa em Beira, em Moçambique, na cidade de Beira, e a televisão ligada na Globo News, o tempo inteiro. Então, assim, eles consomem a informação, eles acompanham o noticiário. Por isso que vocês devem se lembrar que o presidente de Moçambique, o presidente de Angola, foi para a posse do presidente Lula.
E aí teve uma treta lá, que acabou, uma reunião bilateral que não aconteceu, enfim. Eles ficaram super ofendidos, muito ofendidos mesmo. E aí teve um caso até de uma jornalista lá em Washington que questionou o Lula. Porque a Globo mostrou uma imagem de... Foi uma lambança feita pelo programa, tanto que a Ana Maria Braga pediu desculpas. Mas, assim, eles ficaram realmente muito ofendidos. E a menina falou assim, quando é que você vai para Angola para levar uma imagem melhor de Angola para os brasileiros, não sei o que e tal. E é interessante porque muita gente acha que a Globo é estatal. Eu já falei com algumas pessoas em Angola, assim, a Globo não é do Estado, não, é uma empresa privada. Mas eles têm essa visão, essa coisa da mídia forte ser uma mídia estatal, porque é a realidade em países africanos. Então, assim, quando eu estou em algum país, qual é o interesse do Brasil aqui? E eles sabem que eu sou jornalista e muitas vezes eles associam o trabalho do jornalista ao trabalho de um espião. Eles sempre perguntam como se eu estivesse aqui defendendo algum interesse do governo. E é algo que eu preciso sempre lidar e explicar, porque as mídias normalmente aqui são as mais fortes, são estatais. Não há muita pluralidade, não há muito. Se vocês observarem, por exemplo, no relatório da Repórteres Sem Fronteiras, o continente africano é uma das regiões, ou talvez a região, mais desafiadora para se trabalhar como jornalista. Eu, por exemplo, não compartilho da mesma opinião da Laura, e eu acho que isso é interessante, porque vocês ouvirem pessoas com diferentes experiências sobre Ruanda. Eu não chamaria Ruanda de Suíça da África, por exemplo, ou alguns chamam de Singapura da África. Para mim, Ruanda foi o pior país onde eu estive. Eu digo, para mim, Ruanda é uma farsa. Por quê? Você vai para as pessoas, realmente, você vai passar ali no centrinho, do centro de convenções, que é sensacional, lindo, você tem hotéis de luxo, tá? É tudo muito limpo, né? Eles se gabam de ter a capital mais limpa da África, etc. e tal. Mas, assim, eu passei um mês no Ruanda, depois de ter pagado $100 para minha credencial de mídia, que nunca chegou, eu saí do país, tendo sido seguido por espiões do governo. O dono do apartamento onde eu estava recebeu uma foto minha andando na rua. Tanto que ele perguntou, era um número que não estava no celular dele registrado, ele falou, você que me mandou essa foto? Eu falei, não, espiões estavam me seguindo, tiraram essa foto e te mandaram. E descobriram, sabiam o endereço onde eu estava, descobriram quem é o dono do imóvel para alertá-lo. Eu tinha saído, no dia que eu tirei essa foto, eu tinha saído da casa de uma mulher chamada Victoire Ingabire, que é uma líder de oposição que ousou peitar Paul Kagame, o ditador que está no poder há décadas, ousou enfrentá-lo numa reunião, numa eleição. E ela acabou presa, ficou anos presa. Por que ela foi presa? Ela vivia na Holanda, ela saiu do país pouco antes do genocídio, ela é Hutu, e ela voltou para disputar a eleição. E ela deu uma entrevista depois de ter ido ao Museu do Genocídio, que é incrível, é sensacional, é emocionante. Mas ela falou, eu sinto falta de algum espaço para falar dos Hutus moderados que foram assassinados porque se recusaram a matar os Tutsis. E ela acabou presa. Por quê? No Ruanda tem um crime chamado negação do genocídio. É um crime que foi criado e usado pelo ditador Kagame para colocar muita gente na cadeia. Então, assim, lá eles têm os transit centers também, que eles falam que não é uma cadeia, mas também não pode ser considerado um abrigo, porque é para onde as pessoas vão e não podem sair. Então, eles tiram da rua o mendigo, o ambulante, a prostituta, todo mundo que é feio, que, entre aspas, enfeia a cidade, acaba indo para lá. Ou se você se arruma uma confusão e vai, briga, gente que bebe demais, e vai. Então, de repente, a pessoa volta 2 meses depois para casa. Onde é que você estava? Estava num transit center. Essa ideia de que não falamos mais do genocídio, superamos. Eu já ouvi várias pessoas falando isso. E a gente falou assim, perguntou para o motorista de táxi e tal. Eu escrevi uma matéria e eu falei assim, se tivesse um manual de etiqueta para o turista, a regra número 1 seria não pergunte sobre o genocídio. Porque eles vão logo dizer para você, superamos isso. Mas não superaram, não. Eles são obrigados. É como se fosse aquela criança que é obrigada a dizer, que engole o choro, é obrigada a parar de chorar.
Tanto que depois do segundo, terceiro cafezinho, as pessoas começam a falar, pelo menos as mais que você, né, acaba se aproximando, começam a falar mais sobre o assunto. Em Kigali, a música nos bares é muito alta. Justamente por isso, porque você tem espião para todo lado, e aí você, para conversar sobre certos assuntos, você acaba indo para esses lugares mais barulhentos, que você pode falar com mais liberdade, entre aspas. Eu encontrei um cara lá, conheci, ele tem um workshop, ele faz um workshop, ele é ruandês, e ele organiza workshops, principalmente no interior, para fazer, ele coloca aquelas pessoas, olha só, você o odeia por quê? Ah, porque ele matou meu tio, tudo bem. Você precisa ouvi-lo e você tem que falar por que você fez isso. Então ele faz esses workshops de conciliação, porque não existia uma conciliação real. Foi uma coisa que eles tiveram que fazer. Mas, por exemplo, uma amiga falou, quando você conhece alguém, você está ficando com alguém, a primeira pergunta que você tem que fazer é essa. Porque você vai apresentar a pessoa para a sua família e ele vai perguntar, a sua família vai perguntar, é Hutu ou Tutsi? Então, assim, isso está ainda na realidade. Eles tiveram que engolir. O ruandês é muito bem arrumado. E eu reparei isso. Você anda muito bem arrumado. Mas me falaram, se você andar perto do centro, do Conventional Center ali e tal, mal arrumado, o guardinho da esquina manda você voltar para casa para botar uma roupa melhor. Porque tem turista, você tem que trazer, a gente tem que fazer aquela imagem de que está morando num lugar, tá, a gente já superou isso, etc. e tal, enfim. Eu já conheci muitas pessoas que falaram, essa coisa da segurança é uma coisa assim, realmente, se tem policial para todo lado, é muito seguro, Kigali, um lugar muito seguro. E eu sempre cumprimentava, desde pequeno eu tenho essa mania de cumprimentar os policiais, e eu sempre falo assim, eu gosto de cumprimentar para ter, tipo assim, olha, fazer o meu rosto conhecido, vou cumprimentar, etc e tal. E uma amiga ruandesa falou assim, mas por que você sempre cumprimenta policial? Para mostrar que eu não estou aqui fazendo nada de errado, não estou com medo deles, e assim, né, fazer aquela política ali de boa vizinhança, vamos dizer assim. Ela falou assim, a gente odeia policial. A gente odeia porque eles são muito abusados. Então, assim, essa coisa do que... Quando eu vejo no Brasil matérias sobre abusos policiais, eu sempre lembro muito de países africanos onde tapa na cara do policial acaba sendo, entre aspas, uma coisa que muita gente cresceu recebendo. E eu vejo, se não me engano, foi numa live do Alexandre, que tinha uma pessoa, acho que no Malawi, falando que muitos jovens queriam ser policiais, porque o policial representa o emprego certo, estável, come todo dia, anda de carro, enfim, e também é uma autoridade. E a frase que mais me vem à cabeça, terminando aqui para não me alongar, a frase que mais me vem à cabeça quando eu me deparo com essas questões é uma frase do Paulo Freire que diz que o sonho do oprimido é ser opressor. Então eu vejo muita gente com isso, com essa mentalidade ainda muito, isso ainda está muito enraizado. Eu estava na Etiópia explicando para uma menina como funciona o Brasil, que a gente tem poder executivo, legislativo, judiciário, e ela me interrompeu logo e falou assim, e o Exército? A relação dessas pessoas com o poder é totalmente diferente da relação que a gente tem com o poder militar, é totalmente diferente do que a gente tem no Brasil, a nossa relação. Né? Então, assim, se você parar e observar, as últimas mudanças nos cenários, na política em países africanos, elas aconteceram por golpes militares, por conta de intervenção do Exército. Acho que a única, se não me engano, a única mudança mesmo nos anos recentes aí foi na África do Sul, quando o Zuma saiu. Então, eu acho que é interessante a gente poder observar e ouvir pessoas que possam ter experiências diferentes no continente africano e que isso não, uma experiência não diminui a outra. Da mesma forma que ouvir um relato que pode talvez não ser muito positivo, que não desencoraje vocês a vir para o continente africano. Porque se um atentado terrorista acontece na Espanha, ninguém fala que a Europa inteira é perigosa. Então, se eu digo para você que não tem água no bairro, num país X, etc. e tal, não significa que você vai ter a mesma experiência em todos os lugares. E você pode ter uma experiência totalmente diferente da minha ou da Laura, enfim, tudo vai ser válido. O que eu acho que é interessante para fechar aqui é que vocês coloquem na cabeça que a África é um destino turístico, é um destino de negócios, é um destino acadêmico que precisa ser mais próximo do Brasil. Obrigadão, pessoal. Vinícius,
Eu acho que a sua fala, sim, muito boa, porque é muito complementar ao que a Laura apresentou para nós. Mas eu acho que tem uma frase que você disse para nós aqui, que eu acho que é uma frase interessantíssima. Eu amo e odeio o continente africano. Eu amo e odeio a África. Porque eu acho que sim, conhecer e derrubar estereótipos não é pintar um quadro colorido e maravilhoso do continente africano, né? É simplesmente mostrá-lo como ele realmente é. Sim, o nosso trabalho aqui no semestre inteiro não foi pintar a África como o lugar mais perfeito do planeta, mas simplesmente resgatar a importância que o continente africano tem, porque, historicamente, ele é sempre deixado na periferia, ele é sempre deixado de lado, ele é sempre visto de uma maneira pejorativa e negativa. Mas o contrário de você desconstruir estereótipos não é você fazer, né, o 180 graus, não é você só mostrar agora a beleza, mas é mostrar que é um lugar que tem é, adjetivos e também tem também seus defeitos, né? Suas virtudes e seus defeitos. E eu acho que vocês dois falaram sobre coisas muito interessantes. E você, Vinícius, tem uma experiência que é uma experiência prática como espião, quer dizer, como jornalista, né, no continente africano, que eu acho que assim, você carrega em si uma desconfiança por onde você vai quando você Exato. se apresenta oficialmente como jornalista. Então, você também tem um exercício de um olhar que é um olhar diferente do olhar da Laura, por exemplo, né? A Laura vai para olhar destinos e olhar outras questões. A Laura também tem um olhar crítico sobre a discrepância entre as áreas mais ricas e os hotéis 6 estrelas e toda, né, o ecossistema, né, para vender uma África idílica e exótica. E você está no dia a dia conversando com as pessoas, tentando pegar, né, quais são as nuances das relações entre as pessoas e os governos, entre as pessoas e elas mesmas, as questões entre grupos étnicos diferentes e quais são as suas relações de proximidade e distanciamento. Eu acho que cada um de vocês traz uma visão que é uma visão complementar e uma visão que é uma visão muito prática sobre como estar e se comportar no continente africano. Isso sem falar que vocês, assim, a básica das experiências é que a Laura é branca e você é um homem negro. A Laura é uma mulher branca do Brasil e você é um homem negro brasileiro. Apesar de, quando você chegar no continente africano, cada um ser visto de uma maneira diferente. No Quênia, ela Ele foi vista de uma maneira diferente do que na África do Sul. E na África do Sul, inclusive, historicamente, você tem um regime de opressão de brancos contra negros. Então, uma pessoa branca que chega, mesmo turista, é vista de uma maneira diferente na África do Sul, assim como é vista diferente em Moçambique, na Suazilândia, no Malawi, em Angola, em países próximos, né? Mas, antes de abrir aqui para questões, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu queria puxar para uma coisa muito básica também, que vocês já falaram nas falas de vocês, mas aqui eu queria passar essa bola para a Laura primeiro e depois para o Vinícius. Assim, qual foi o grande impacto, a Laura já falou isso, né, da África que você não estudou ou da África que você não teve a oportunidade, que foi sonegada, né, o conhecimento da África aqui no Brasil, e o continente africano que você encontrou quando você foi para o continente africano, quando você chegou? Qual foi o primeiro grande baque que você teve? E a mesma coisa para o Vinícius. Laura. um baque assim positivo, negativo, médio, que em relação à sensação, às Qualquer um. Enfim, a sensações. grande diferença entre a África que você não conhecia, porque você não teve a oportunidade de conhecer aqui, porque esse tipo de conhecimento nos é sonegado na escola, Totalmente sonegado, assim. e Até, enfim, já me formei, vai fazer 15 anos, totalmente sonegado. Então, assim, é uma oportunidade que inclusive que eu comecei falando, né? Abracem essa oportunidade. Eu até comentei com o Alexandre, cara, que como queria em RI ter tido aula com você, né? Porque não tive. Então, até te cortei, desculpa, porque você falou sonegada, eu fico revoltada, eu falo totalmente. Até as coisas, tipo, porque é isso que eu falo, talvez eu teria mudado, talvez teria sido jornalista, talvez teria sido, né, ido para outros lugares. Eu acabei piano, caindo né? espiã, total, com a minha cara aqui.
seria espiã, seria outra coisa, entendeu? Então, assim, são oportunidades que me foi sonegada, que as pessoas hoje estão tendo, que mudam percursos na vida. E acho e aí que foi a loucura, né, da menina de 21 anos que entra num avião e fala: eu vou descobrir o que bate aqui dentro do meu coração, porque ou eu vou odiar aquilo ou eu vou amar. E é isso, a gente ama e odeia, né? A África, como o Vinícius falou, é uma relação de amor e ódio, mas quando que a gente percebe como que o que bate mais forte, se é o amor ou se é o ódio? É quando a gente começa a falar. E não para de falar, e você começa a entrar em assunto, e vai, e você não para, e você fala: "Pá, cara, isso é amor." Não é nem amor, mas é admiração, é interesse, e acho que é uma coisa que eu vejo muito minha, que me tocou. Talvez o Vinícius confirme ou não isso, mas eu vejo muito nos meus clientes, né? Porque, gente, tenho clientes, meus clientes, o meu trabalho é mandar gente para a África, seja em hotéis de luxo, seja em acomodações hostel, seja como for, porque eu não quero diferenciar isso, mas eu mando gente para lá. Então, esse é o meu maior objetivo. Seja como for, a pessoa extremamente fútil ou uma pessoa extremamente interessada na cultura, em estudar e tudo mais. Né? Fútil no sentido, falo assim, a pessoa que só quer foto do Instagram ou a pessoa que realmente quer ir lá e... Então, esse é o meu maior intuito, assim, é mandar a gente para lá. Todo mundo é tocado. Todo mundo... você vai para os Estados Unidos, você não vai falar: "Cara, pisei ali e bateu alguma coisa." E aí eu já comentei isso com o Alexandre, talvez eu acho que porque é o berço da humanidade, mas alguma coisa toca a gente. Que você vai falar de lá, da viagem de lá, você vai falar daquele lugar, diferentemente como você fala da Europa, diferentemente como você fala dos Estados Unidos, alguma coisa toca a gente. Não sou eu que estou aqui para falar o quê, explicar como. Não sei se o Vinícius compartilha isso de mim. É alguma coisa que às vezes não é nem positiva nem negativa, porque em muitos momentos eu vivi momentos em que eu caminhava do lado da morte. Então, assim, durante a maioria do tempo em que eu estive, né, trabalhando ali por onde eu percorri no leste africano, eu lembro que eu tinha essa sensação: cara, que louco, né? A morte está muito próxima, assim, é uma sensação de... Então, assim, não é nem positivo nem negativo, mas alguma coisa toca a gente que eu não sei explicar. E aí meus clientes, muitos voltam falando: foi a melhor viagem que eu fiz, foi a viagem mais inesquecível, tipo, de todas as viagens é a inesquecível. E aí eu falo: não sou eu que faço isso, são eles, entendeu? Não sou eu só organizo aquilo lá. Mas eu tenho essa confiança de que a pessoa vai e ela sente alguma coisa que é muito diferente de uma Europa, de um Estados Unidos, de um Canadá, de qualquer lugar assim. E aí eu não sei explicar. Então, assim, essas experiências são muito diferentes. É incrível a gente escutar pessoas diferentes, a mesma coisa escutando Vinícius. Eu lembro quando eu estava escutando viajantes negros que foram para a África do Sul e eu falei: caramba, olha que louco. Eles perceberam coisas, eles pisaram lá e a primeira coisa que eles perceberam, né, naquele relato que eu escutei, foi todas as propagandas com gente negra, com gente preta, né? Que no Brasil, na época, eu tô falando, também é interessante a gente pensar que, assim, eu voltei e Vinícius foi, né, 2018. Então, a gente tem um gap aí de muita... Porque as coisas hoje em dia estão mudando muito rápido. Então, a gente tem um gap de mudança muito rápido. Aí são 6 anos. E também, do tempo que eu fui, por exemplo, não sei se ele foi para Ruanda em 2018, mas eu voltei ali do Quênia, do leste africano, em 2012. Então, do tempo que eu voltei para ele ir, muita coisa deve ter mudado, né? A internet, as mídias sociais fizeram com que as notícias acelerassem muito e essa transformação que a gente está vendo é assustadora. A gente pisca e já mudou. Então, muita coisa mudou aí do tempo que eu fui, que eu estive, do Vinícius. E quando eu voltei da África do Sul, ele estava indo. Então, também tem essa questão aí do tempo, né? E das coisas que mudam rápido. Mas eu acho que é isso, assim, se eu posso falar essa experiência, né, que eu vivi, é uma coisa que toca a gente. Eu não sei explicar, é forte, e eu acho que ela abre horizontes que mudam a vida das pessoas. Então
ir para o continente africano é você abrir um horizonte que vai ser assim, enriquecedor demais. Que bom te ouvir, Laura, que bom te ouvir falando isso, porque é, quando a gente fala que ama e odeia, no continente africano, por exemplo, que eu achei essa frase ótima, Vinícius, não existe possibilidade de relação mais verdadeira do que amar e odiar, porque a gente ama e odeia nossos professores, O a gente ama e Brasil, odeia nossos pais, a gente ama e odeia nossos companheiros e companheiras, a gente ama e odeia os nossos melhores amigos. Então, não há é nada que isso. nos aproxime mais do que é um sentimento verdadeiro da prática diária da vida do que amar e odiar, que torna muito mais crível, né, e verdadeira a relação com o continente africano, né? Então, chega de filosofia, vou passar para o Vinícius, agora para o Vinícius também responder a mesma pergunta que eu fiz para a Posso Laura. só terminar uma coisa, que eu vou Claro, falar uma coisa claro. que é muito importante, acho que para mim, aí é para mim, tá? Eu já fui muito, eu já escutei muito também, mas é a menina branca falando. Eu não gostaria, e aí é uma coisa que eu, enfim, Alexandre vai me escutar pedindo muita ajuda sobre isso. Eu não quero ser a pessoa branca que para de falar sobre isso, porque sou uma pessoa branca, sabe? Às vezes tem esse discurso. Eu sou apaixonada por lá e eu quero falar e quero, sabe, quero compartilhar. Já foi muita gente já falar, mas sabe, tira o valor assim. Eu acho que a gente não pode fazer isso, independentemente da cor de pele. A gente tem que fazer isso, é dentro isso, né? Então as pessoas têm que falar, independentemente da cor de pele, tem que falar da experiência, tem que compartilhar. O importante é compartilhar. O importante é compartilhar. Vinícius, compartilhe agora. Vamos lá, sobre várias coisas me surpreenderam. Eu vou citar brevemente aqui duas. Uma sobre a questão dos festivais de música internacionais, que atraem muitas pessoas, enfim, como o Africa Burn na África do Sul, o Nyega Nyega em Uganda e outros tem também no Quênia. Então, esses festivais que atraem muitas pessoas, isso foi uma surpresa para mim. Países africanos estão no circuito internacional de festivais de música e eu achei super interessante. Uma outra surpresa que eu também não via, não recebia isso dos livros, ainda não aprendi isso, foi como criptomoedas estão sendo muito usadas em alguns países para substituir o cash, o dinheiro mesmo. No Zimbábue, no Ruanda, no Quênia. Laura deve ter, eu não tive no Quênia ainda, mas deve ter usado muito o M-Pesa, né, que é um case de sucesso no continente africano, no leste africano. E as pessoas, né, quando você vai pagar, desde a compra do supermercado até a sua conta, até o flanelinha na esquina, você pede aí o número do telefone que você passa, né, e você transfere o dinheiro virtual. Então, isso meio que me surpreendeu. Embora em outros países as pessoas ainda sejam muito apegadas ao cash, ao dinheiro, né, mas ainda está esse movimento de tentar substituir. E como a Laura também falou, e eu complemento, realmente, nos últimos 5 anos, muita coisa mudou. E nós estamos falando de experiências em períodos diferentes, né? E eu acho que isso é interessante, porque as coisas não... o que mais me dificulta, eu não dialogo muito bem, às vezes, assim, com o famigerado movimento negro no Brasil e muitas pessoas do meio acadêmico. Por quê? Em alguns casos, não estou generalizando, mas em alguns casos, muita gente fala da teoria sem ter a prática. Eu tenho a prática e tenho pouca teoria. Eu vou dizer assim, eu não sou especialista na África, eu estou aprendendo, estou especializando a cada dia. Eu sou jornalista. E o que eu vejo é que muitas dessas pessoas acabam falando de uma África, uma relação com um viés muito mágico, religioso, com uma coisa muito focada na ancestralidade, e é uma visão que acaba sendo congelada. É uma África de um passado que não existe. Eu não vejo, não existe no sentido de eu não ver no dia a dia. Então, você acha que as duas coisas se complementam, né? São períodos diferentes e o que falta é a gente olhar para o continente africano também com uma África lá mais moderna realmente, que existe, né? Você está falando de 54 países com realidades diferentes, mas você tem Nollywood, por exemplo, na Nigéria,
que é um polo importantíssimo de produção cinematográfica, assim como o Egito, onde eu estou, que é um dos principais produtores, né, de cinema do mundo árabe, e essa diversidade também, né? Eu acho que de tudo, o que mais me surpreendeu foi essa diversidade, né? A África não é tudo igual. E a gente aprende isso na escola. E eles também, né? É interessante, o próprio africano, ele vai muito atrás de se modernizar, ele quer isso, né? Ele não quer só também, obviamente, e você vê isso muito no turismo, né? Que às vezes tem lugares que eu não mando porque eu acho que é totalmente falsificado, né? Ali só para vender, entendeu? Foi um conflito que eu tenho com tribos Maasai. Então, tem tribos Maasai que ainda estão bem isoladas, que é que nem o índio aqui no Brasil, né? Que tem as tribos que são super isoladas que mantêm as relações. E tem outras que o pessoal já não tá mais ali, sabe? Tá com o celular, já negocia dólar para pagar ali as coisas. Então, tem isso também, né? É delicado isso daí, porque, enfim, é outro assunto que a gente entra e vai continuar, que nem vou continuar muito para não. Exatamente. Não, é porque também assim, estar integrado à modernidade, o que quer que ela represente para cada um, né, é também você estar integrado, né? Se você não é mais isolado, você precisa se integrar de alguma maneira, Isso. né? E o Vinícius falou isso, né? Assim, você vê os jovens vestindo, sim, jovens no continente africano vestindo as roupas de marca, né? Assim como em qualquer lugar do mundo. Existe uma grande é, influência da cultura, do modo de vida ocidental, do American Way of Life e também dos times de futebol, como os jogadores de futebol se comportam e se vestem, as marcas que eles usam. Então, isso é inegável, né? E em todos os lugares você tem esse tipo de influência. Você pode É, ir na China, você pode ir no Japão, você pode ir em Bangladesh, na Suazilândia, né? Na Somalilândia. Você tem esse tipo de influência, que é um tipo de influência muito forte. E isso faz parte dessa integração, né? Nenhum de nós está isolado, né? Mas verdadeiramente isolado, né? Assim, talvez em determinados casos, né? São muitas exceções das exceções, né? Mas todos nós estamos integrados e nos integrando cada vez mais de uma maneira muito rápida, como vocês lembraram, né? E aí eu queria abrir para quem vai fazer pergunta. Venha, Kátia, aqui, para eles te verem e para eles te ouvirem. Clarinha depois. Bom dia. Queria primeiro agradecer a presença de vocês aqui hoje, foi muito esclarecedor para a gente. A pergunta que eu tenho, meu nome é Catarina, eu sou do segundo período de Relações Internacionais e eu faço a matéria com o Alexandre, né, de África Subsaariana. A pergunta que eu tenho para vocês é como vocês se veem morando no lugar que vocês moram futuramente, porque a gente falou muito do presente e do passado. Como vocês se veem e veem o lugar que vocês moram no futuro? Eu acho que é isso. Obrigado, Kátia. Obrigada. Quem quer começar? Vai, Laura, vai, pode fazer uma Vinícius. projeção, né, de África do Sul, talvez, É, né? quer começar, Vinícius? Porque aí eu não sei para onde você vai também depois. Bom, olha, eu acabei de pegar o meu visto de 6 meses, assim, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Esse é um problema que eu tenho para poder alugar apartamento, que os caras querem logo saber quanto você vai ficar. Olha só, se eu for convidado pelo seu governo a deixar o país em 48 horas, eu vou ter que deixar o país em 48 horas e achar um outro destino. Nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu com colegas, né? Então, assim, eu aprendi na pandemia a não fazer planos a longo prazo. E eu tenho vivido duas lições da pandemia. Eu não faço planos a longo prazo e eu tenho tentado ter um estilo de vida cada vez mais minimalista. Então, assim, eu tenho uma mochila, uma mala que não pode passar de 23 quilos e um porta-terno com 3 blazers ali, que isso é a minha bagagem, que eu viajo. Eu
Quando eu vim para a Inveja, África, Vinícius, caramba, cara. Eu acho que eu quando eu nunca vim para conseguiria cá, fazer isso, nunca conseguiria. consegue, consegue. A Pois pandemia é. me ensinou que a gente consegue viver com o que a gente considerava essencial. E a pandemia me ensinou muito isso. Até mesmo porque você vê pessoas no continente africano, nessa questão das diferentes realidades, você vê no continente africano pessoas que, assim, é, adorariam ter aquilo que você tem, às vezes, demais, e as pessoas não têm, não tem o mínimo, né? Eu falei, há uma discrepância muito grande. Então, assim, você está andando, você tem, eu não sei, eu tenho uma coisa assim, se eu estou andando, assim como no Brasil, você vê pessoas na rua, dormindo ao relento, e você tem um guarda-roupa cheio de casacos que você nem usa, isso me faz pensar. Por outro lado, isso também me freia o consumismo. Quando eu me mudei para a África do Sul, eu tinha um iPhone 8. E os meus amigos sul-africanos já tinham um iPhone 10. E eu olhava assim, e falava, cara, como é que você tem um iPhone 10? E assim, como é que você tem um iPhone, né, 8 ainda e tal? Enfim, é um negócio que me faz pensar mesmo, muito. Mas assim, como eu me vejo a longo prazo, não sei, não faço a menor ideia. Como eu vejo os lugares onde eu estou, eu não gosto de ser. Normalmente eu sou muito otimista, mas eu vejo que as sociedades, as juventudes de países africanos precisam de mais otimismo para que elas acreditem nas mudanças. Porque, assim, olha, eu às vezes falo assim, a situação na África do Sul, eu tive agora na África do Sul nos últimos meses, eu falei assim, cara, estava tão complicado. Eu falei, olha, eu vejo a África do Sul como um avião no piloto automático. Pode ser que vai fazer um pouso lindo, pode ser que vai. Não sei o que vai acontecer. Mas a sensação é que o país está. Você tem uma crise energética desde 2008. Aí, às vezes, falta água, falta isso, aquilo. Então, assim, você não. Há um desespero de umas. Eu vejo uma falta de crença local, que é um pouco até assim, sabe? Você fala, cara, assim, vocês precisam, como eu já conversei com vários jovens africanos, não, o futuro está aqui. Até 2050, tipo assim, um quarto da população mundial vai ser aqui, vai estar aqui. Você tem que olhar para cá, lá fora, Estados Unidos e Europa, já está tudo pronto, já está tudo velho, já está tudo. Aqui é que é o futuro. Mas eu vejo uma certa dificuldade de ter um olhar deles mesmo otimista sobre o futuro. Então, assim, você tem pessoas que não largam o osso, pessoas que chegaram ao poder, como Paul Biya, o Bian Nguema no Guiné, e tantos outros que estão aí. Você tem aquela dificuldade de tirar esses caras que estão aí enraizados no poder, etc. E tal. O que eu vejo é isso, com todo o meu respeito, sem querer ser etarista, mas uma juventude que está cansada da, entre aspas, velha guarda, que tem no poder. E, assim, manter o cenário de caos é lucrativo para uma parte. Então, assim, eu não consigo traçar um cenário a longo prazo, no futuro melhor ou pior, se vai estar como era a mesma coisa, entendeu? O Egito vai ter eleição agora em dezembro. No ano que vem, tem duas eleições muito importantes no continente africano, Ruanda e África do Sul, né? E justamente assim, Ruanda vai ser no ano que vem, completa 30 anos do genocídio e 30 anos da eleição de Nelson Mandela, em 94. E se você for ver, Nelson Mandela, por exemplo, as pessoas falam assim, Nelson Mandela foi o cara, não sei o que e tal. Olha, Nelson Mandela não é mais isso tudo que era para a África do Sul hoje em dia. Já foi, infelizmente. É um cara foda, com uma biografia sensacional, mas assim, ele não está no dia a dia dos sul-africanos como estava. Aí alguém pode falar, não, mas minha prima foi lá e viu camiseta do Mandela para todo lado, etc. Sim, lamentavelmente, a imagem dele virou um produto de marketing. Porque o famigerado legado de Mandela não está mais no imaginário, no dia a dia das pessoas, principalmente os mais jovens. Na época da última eleição, eu lembro que algumas reportagens focaram nisso. Onde é que está o Mandela na cabeça dos mais jovens? Né? Já faz um pouco, acho que faz parte do passado, porque o próprio partido dele, que está no poder desde 94, se distanciou do legado do Mandela. Uma das bandeiras dele era a igualdade. A África do Sul hoje é um dos países mais desiguais do mundo. Então, assim, eu não me arrisco, eu me arrisco a falar do meu futuro, talvez depois do Egito eu pense na Tunísia, que eu ainda quero explorar um país francófono aqui para melhorar o meu francês, mas eu confesso ser difícil para mim
pensar no futuro africano, por mais que eu queira sempre ser otimista. Mas eu acho que eu me lembro da vez que eu conheci o Kofi Annan, em 2018, e ele fez um discurso em Joanesburgo pelo centenário do Mandela. A África precisa de novos líderes. E acho que este é o grande desafio. Então, você vê aí Bob Wine, por exemplo, lutando aí no Uganda, sendo massacrado, perseguido. A própria Victoire Ingabire no Ruanda, por exemplo. Aí você vê... Aliás, eu mandei aí, Alexandre, o link de um documentário muito interessante que foi feito, acho que uns 9 anos atrás, na época em que o genocídio completou 20 anos, que é uma história não contada sobre o genocídio, sobre o Ruanda. Quer dizer, que todo mundo fala que o Kagame ele tem ele tem a fama de ter acabado com o genocídio. Mas acho que assim, há quem diga que, na verdade, ele começou o genocídio. Então, esse documentário é muito interessante, trouxe muitos problemas para a BBC, mas o próprio Kagame é um cara que já disse que ele deve concorrer à eleição de novo. Então, assim, isso atrapalha muito, porque você tem pessoas com uma mentalidade muito antiquada, um jeito de fazer política muito antiquado, e eu acho que a mudança na África precisa começar por aí também. Eu entrevistei, não quero me alongar, mas eu entrevistei na última eleição uma jovem negra na África do Sul. Eu fiz uma reportagem com pessoas que nasceram depois do Apartheid, de diferentes realidades, e essa menina virou, eu perguntei para ela o que ela achava que na África do Sul tinha que mudar na África do Sul para o próximo governo. E ela falou assim para mim: o que tem que mudar na África do Sul é a mentalidade da maioria dos sul-africanos. Por quê? Quando Mandela chegou ao poder, muita coisa foi prometida de graça. É aquela coisa do Estado que te abraça, te acolhe, te dá tudo. Não, tudo vai ser de graça, fica tranquilo, vamos dar trabalho, vamos dar terra para você plantar, vamos tirar a terra dos brancos e passar para os negros, que é um assunto que sempre surge na eleição, depois se acalma. Então, assim, e acaba sendo mais do mesmo, o tempo passa e aí fica mais do mesmo. E ela falou assim, o sul-africano, negro principalmente, se acostumou a esperar tudo do governo. Então, na África do Sul, principalmente, eles fazem o que se chamam de um populismo racial. Você se acostuma a ter tudo de graça do governo, você se acostuma a ter o governo como grande provedor, os governos que te dão peixe, mas não te dão uma vara para te ensinar a pescar. Então, é preciso, sim, ter uma mudança radical, e acho que isso passa pelas novas lideranças, passa pelo cenário político. Eu não me arriscaria, eu não consigo ver assim um cenário, por mais que eu queira ser otimista. Eu acho que tem muito potencial, inclusive de melhores relações entre a África e o Brasil, mas é difícil traçar o futuro, se vai ser melhor ou pior. Tem muitas coisas a serem discutidas assim para poder mudar. Boa, Vinícius. Você tocou num assunto também muito importante, que é a questão da juventude, né? A diferença que a juventude faz hoje no continente africano. É o lugar do planeta onde você tem um contingente, um percentual maior de pessoas jovens, né? E agora você tem uma geração pós-apartheid e pós-genocídio, só para a gente citar dois, e pós-guerra civil na Libéria, por exemplo, que é uma geração que quer outras coisas, né? Sim, o que foi resolvido no passado já foi resolvido, né? O apartheid acabou, o genocídio passou, a guerra civil também acabou. As pessoas querem a reconstrução do seu país e querem oportunidades, né? Tanto que é a juventude, e aí é outro assunto, um assunto para uma outra conversa, né? A juventude que apoiou principalmente os golpes que derrubaram os presidentes do Mali, né? Da Burkina Faso, do Níger, na Guiné, e também a juventude que está pressionando o governo da Guiné agora a fazer também a transição de volta para a democracia, que está dando suporte a esses governos, né, que derrubaram presidentes eleitos nesses 3 países, Mali, Burkina Faso e Níger. Mas isso é uma conversa para outra história, um outro encontro, né? Então, como a gente já está, são 8h50, né? A gente já está com 10 minutos para a gente terminar, queria passar a bola para a Laura responder a isso, e depois queria passar para vocês fazerem as considerações finais de vocês, tá? Laura. Eu vou ser rápida, até porque assim, eu compartilho um pouco o que eu posso falar, né, do lugar. Eu penso mais em que eu tenho mais visão assim pela África do Sul, né?
que foi um lugar onde eu estive durante mais tempo, mas eu acho que eu tenho a mesma sensação que eu tenho do Brasil. É uma sensação de querer ter uma esperança que é difícil, parece que fica cada vez mais difícil chegar pelo esse engessamento dessas pessoas antigas aí no poder, da gente não ter novas lideranças, né? E aí eu não sei se eu sinto, como no Brasil que eu sinto, né? Essas novas lideranças com medo do antigo e com medo real, tá? Tô falando medo de ser morto, medo de entrar no esquema, medo de enfrentar, tá? Esse engessamento aí que tem essas pessoas antigas que tem no poder. E aí a gente acaba ficando um pouco ali estagnado, sabe? Então eu sinto pelos meus amigos sul-africanos um pouco disso, um pouco da mesma sensação que eu tenho sendo brasileira aqui no Brasil, sabe? De tentar entrar e aí você fala, nossa, dá medo, sabe? De você enfrentar aquilo lá que já tá tão, né, que já existe ali. E aí fica meio estagnado. Eu tenho uma sensação também que eu queria até compartilhar aqui, assim, da juventude, principalmente minhas amigas sul-africanas, que elas tinham até um pensamento um pouquinho mais moderno do que minhas amigas brasileiras. Então, muitas amigas sul-africanas minhas, elas já não pensavam nem em ter, não, muitas, a maioria não queria ter filho. Já era uma coisa super certa, assim. No Brasil, as minhas amigas daqui, eu vejo que a maioria ainda está naquela sociedade que tem que casar, ter filho e ter aquela família, blá, 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 blá. Lá na África do Sul, minhas amigas já eram bem modernex, assim, já definidas e não é isso que eu quero. Então, também tem isso daí, né? Uma coisa que a gente acha que eles ainda estão presos, ao mesmo tempo que eu tinha amigo Kosa, que vivia esse conflito. Então, o Onga, que é meu amigo, que é Kosa, vivia esse conflito de, cara, Laura, eu quero sair disso, eu não aguento mais esse Ubuntu. Tipo, Ubuntu, que a gente acha que é lindo, Ubuntu, né? É uma coisa nossa, como é lindo, né? O brasileiro vê Ubuntu, tatua Ubuntu. Ele não aguentava mais o Ubuntu, porque o Ubuntu é um fardo dele, de tudo a família ter que dividir com a família, de tudo a família estar envolvida, de tudo, né? Por um lado é bonito pela comunidade, mas quando você está num jovem que já está com uma outra visão de mundo, tendo contato com outras coisas, principalmente pela mídia social, aquilo lá vira um fardo para ele. Ele não poderia, por exemplo, falar, se eu te namorar, eu não posso te apresentar para minha família nunca vai te aceitar. Entende? Então, assim, é um jovem que já não quer mais isso. Já não quer mais essa coisa de Ubuntu, essa coisa de ter que casar com alguém que sabe, da mesma cor de pele. Ele já não quer mais isso. Ele já está tendo contato com outras coisas do mundo. Então, eram realidades que eu vivia ali. Então, ele era coisa, ele fazia coisas, ele teve que fazer muitas coisas ali da tradição coisa que ele já não queria fazer. Então, tem muitas coisas aí, né? A gente vai. É muita coisa para falar. A gente pode marcar uma outra aula. É muito bom falar sobre isso, que aí é onde a gente vê que a gente gosta, sabe? A gente gosta de falar. E aí o amor é maior do que o ódio. Porque é uma coisa que mexe com as pessoas, né? E acho que mexe com quem ouve. Então, toda experiência é válida. Toda, não tem uma certa. A Laura não está certa, o Vinícius não está certo, o Alexandre. É tudo pontos de vistas que precisam ser comunicados, falados mais. Mas eu ainda tenho, finalizando, eu ainda tenho esperança e acho que, assim, aí é do meu coração, não é baseado em nada, de que a gente ainda vai... E eu espero, talvez seja porque eu espero mesmo, colocar a relevância que a África tem, assim, no mundo. Principalmente, aí é muito louco, né? Mas principalmente energética, tá? Porque tudo começou ali e acho que tudo vai voltar olhares para ali. No final de tudo, a gente vai voltar olhares para aquele lugar onde tudo começou. Entendeu? Porque eu ainda com a pandemia tive ainda esperança da gente voltar, que ainda a gente está num momento conturbado desse pós-pandemia, em que as pessoas estão um pouco perdidas, né? Entre o minimalismo e o consumo extremo, porque ou
tão extremamente minimalista, ou consumo extremo, ou tipo, amanhã eu posso morrer, então eu tenho que comprar tudo, eu tenho que ter tudo, eu tenho que ter tudo para amanhã, ou eu tenho consciência. Então, acho que a sociedade está num momento dividido entre quem tem consciência e quem não tem consciência, assim. Então, eu acho que essas coisas todas vão voltar ali. Eu gostaria que a gente voltasse para onde tudo começou e repensasse o que acontece, né? O que está acontecendo aí, nosso modo de vida, nosso consumo, né? Como a gente entende essa terra aí que a gente está vivendo. Só queria fazer um ponto aqui, ó, rapidinho, que eu nem sei por que eu pensei nisso, mas me veio porque é uma coisa interessante do que acontece, né? No Quênia, a gente teve muito problema de poluição, né? Muito de descarte. Então, só uma curiosidade que acho que talvez quem pensa também, eu tenho formação também de sustentabilidade. O Quênia é um país que não permite que você entre com sacola descartável. Nenhuma. Eles abrem a mala e eles tiram qualquer coisa descartável. Garrafinha descartável, sacola de supermercado, você não. Então, todo cliente que vai para essa região, eu tenho que falar: não coloque nada em sacola descartável, garrafinha de água, copo descartável, canudo, tudo isso é proibido, porque chegou num nível de poluição lá, de descarte tão alto que o governo proibiu. Né, e que eu esperava que o mundo inteiro fizesse isso mais amplo, que a gente está vivendo uma realidade ambiental que também bate ali na África, né? Bate o mundo inteiro. Então, isso é uma coisa interessante, que as pessoas, sempre que eu falo assim, sério? O Quênia não permite? Não. Eles já abriram minha mala, eles já tiraram coisa, e eles não estão nem aí, eles vão abrir, eles vão te tratar até que nem os americanos tratam ali no aeroporto. Eles vão falar: você sabe que você não leu que isso aqui não é permitido aqui, não? Eles tiram, eles não permitem que entre no país. Então, isso um detalhezinho, mas é interessante. E eu usei muito o M-Pesa, viu, Vinícius? O M-Pesa salvou minha vida ali no que esse criptomoeda e essa moeda aí que eles usam. Laura, eu vou tomar isso como suas considerações finais, tá? Pode tomar, senão a Ok? pessoa não para. Vinícius, 2 minutos, uma entrada ao vivo, né, no Jornal Hoje ou no Bom Dia Brasil, no Jornal Nacional, para as suas considerações finais. Pessoal, muitíssimo obrigado. Laura, Alexandre, todo mundo que acordou cedo vindo para cá. Como a Laura falou, realmente, nessa relação de amor e ódio, quando a gente se empolga falando de algo, é aí que a gente vê que o amor sobrepõe. E não se trata de ter uma visão pessimista, né? É ser realista. Eu não consigo estar num lugar e olhar só a maravilha, assim como eu não consigo estar num lugar e ver só a desgraceira, né? Então, eu acho que todo mundo tem que ter uma experiência, olhar para o continente africano, e acho que se a gente quiser construir um futuro melhor no que diz respeito à relação entre o Brasil e a África, eu acho que isso passa por uma reflexão, por um olhar realista. Eu tenho cada vez mais, eu quero ainda explorar mais o continente africano. Acho que também parte da sociedade brasileira deve pressionar o atual governo, que prometeu uma reaproximação com o continente africano. A gente tem 33 embaixadas e 2 consulados gerais no Brasil. Tem consulado, tem embaixada que, sinceramente, está capenga, não está fazendo nada, só tem embaixador, é uma estrutura complicada, então não adianta falar em abrir mais. Se você não tem plano de governo, se você não tem projeto, não tem estrutura, não adianta não tem como esperar retorno de embaixadas. Em se tratando de tecnologia, em se tratando de turismo, em se tratando de cultura, de religiosidade, do que quer que for, a África tem tudo a ver com o Brasil. A gente está falando de 2 partes, 2 lados aí do Oceano Atlântico, são tem muito em comum, inclusive desafios. Mas o brasileiro ainda insiste em olhar muito para os Estados Unidos e a Europa, deveria olhar muito para a África. Eu acho que, por mais complicada que seja, por mais desafiadora que seja a experiência, é sempre uma experiência enriquecedora. E, enfim, principalmente quando a gente fala de construir futuro, né? Eu acho que há muito que aprender dos 2 lados. A gente sempre vem. Quando eu vim para cá, eu fiz um compromisso comigo mesmo. Olha, eu vou ouvir mais e falar menos. Não vir com aquela mentalidade de eu vou ensinar, etc. e tal. Mas eu acho que a gente sempre sai, sabe? Quando a gente fala a mesma língua,
a gente consegue se comunicar e a gente sempre sai ganhando. Assim, no caso, as duas relações, Brasil, África, essa relação, eu acho que precisa ser impulsionada, e isso também passa por nós. Obrigadão, pessoal. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês terem acordado cedo. Quer dizer, a Laura acordou cedo, Vinícius lá já é de tarde, né, lá no Egito. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês. Obrigado por vocês terem acordado cedo também, terem vindo para cá. Olha, esse é só o primeiro das nossas possibilidades de conversas e de encontros. Espero que a gente, né, sim, faça disso agora também uma rotina de conversas e de encontros. Foi só o primeiro deles, né? Então, muito obrigado, vocês dois. Foi ótimo, obrigada, gente. Venham não, né? Vão para a África. Quem tiver oportunidade, vai. Precisar de ajuda, fala comigo, com o Vinícius, com o Alexandre, vai. Exatamente. Tchau, gente. Um abração, pessoal. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu. Tchau.